Nada de ficar maratonando nessa hora. Essa é a hora da palavra do Senhor, irmãos. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 26. A paz, dona Anitta, beijão no seu Zé, no povo aí. Hebreus 10, 26. Palavra bem suave para nós nesses dias. Palavra doce. Palavra do céu. Aleluia. Nos diz assim, ó, Hebreus 10, 26. Olha o que nos diz as Escrituras. Não eu, mas assim diz a palavra do Senhor. Porque se vivermos deliberadamente ou voluntariamente, pastora Renata Paz, se vivermos voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus. Tá embaralhando as vistas aí a cabeça. Não vou usar mais aí, cara. Olha essa palavra, queridos. Nós vivemos numa geração doce. Nós vivemos numa geração... Olhem aqui em cima, aqui, ó. Que aí a camisa não atrapalha. Nós vivemos uma geração doce, querido, que serve a um Deus que não julga, que serve a um Deus que ama, que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que no final vai dar tudo certo. Afinal, Deus sabe de todas as coisas. Quem já ouviu essa conversa aí? Ah, irmão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quantas vezes nós ouvimos esses jargões, essas conversas de que Deus sabe de tudo, sabe da minha fraqueza, ou quantas vezes você já não ouviu do tipo, quando Deus quiser, Ele me liberta. Quantas vezes ouvimos isso? Ou quantas vezes nós praticamos isso? É só um pecadinho, depois eu me arrependo, é só um pecadinho e depois Deus perdoa porque Deus é bom. E às vezes nós perguntamos, por que Deus nos punirá? Paz Hernani, por que Deus nos punirá? Nós perguntamos estas coisas. Mas a Bíblia é muito rígida em relação ao pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não existe outro salário do pecado. O salário do pecado não é a misericórdia. O salário do pecado não é a bondade de Deus. O salário do pecado não é o amor de Deus. O salário do pecado é a morte. Pronto. Não existe outro pagamento para o pecado a não ser a morte. É isso, estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos deleites, nas nossas vontades, estávamos mortos.
Cristo morreu por nós para perdão dos nossos pecados. E Ele nos justificou. Somos justificados pela fé. Mas aquele que tem fé não peca voluntariamente. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo: se vivermos deliberadamente no pecado. Então significa que se eu estiver pecando voluntariamente, eu estou pisando o sangue da graça. E às vezes nós queremos ficar arrumando desculpas para os nossos pecados, queridos. Eu entendo que as Escrituras dizem que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou, porque todos nós estamos debaixo desse corpo corruptível, debaixo dessa natureza corruptível. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Isso é, de todo pecado involuntário, de todo pecado que eu não quero praticar, de todo pecado que eu não desejo, que eu não almejo, quando eu percebo eu já fiz. Então a Bíblia fala que o sangue dele me purifica de todo pecado. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tem um advogado. Isso é, eu, todas as vezes que eu pecar, eu preciso chegar diante de Cristo. Preciso chegar diante dele. E quando eu chego diante dele, ele se torna o meu advogado pela a causa que eu ali transgredi. Ele se torna meu advogado. E através da cruz, eu recebo perdão e purificação dos meus pecados. Mas isso é, se houver arrependimento do meu pecado. Sabe como nós aprendemos a orar, queridos? Sabe como nós aprendemos a orar? Nós aprendemos a orar assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. É assim que nós oramos normalmente. Senhor, perdoa os meus pecados. Dobramos os nossos joelhos e: Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecados são esses? Quais são os pecados? Quais são? O porquê que você está pecando? O porquê que existe o pecado? Será que foi involuntário ou você tem pecado involuntariamente constante? Aí deixa de ser involuntário. Aí você precisa ver que há uma falha na sua vida, ou uma falha em alguma área da sua vida que precisa ser suprida através de Cristo. E nós não nos atentamos para essas coisas. Não nos atentamos para essas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós nos atentamos para o nível de vida que nós levamos. A Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia fala: sem a santidade ninguém verá a Deus. O Senhor, ele me santifica, e o que é o ato de eu me santificar? É justamente isso, me abster do mundo e das coisas do mundo, das paixões da carne, do desejo da carne. É eu lutar, é eu combater contra o desejo da minha carne, vivendo em espírito. Vivendo em espírito. Mas muitas vezes nós vamos relaxando, e a Bíblia fala que Deus julgará o teu povo. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Bem, tia. Tia Rosinha de Jacareí, sempre nos ouvindo aí, tio Jura. Manda um beijo para esse povo de Jacareí, tia. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus está falando: quem transgredir, quem pisar o sangue da aliança e fazer agravo ao Espírito da graça, Deus se vingará. Se vingará. E nós brincamos muito com o pecado. Nosso nível de busca de santidade, de busca no Senhor, é um nível muito baixo, muito fraco. Nós nos entregamos muito fácil nesses dias às paixões deste mundo. Ah, pastor, eu não aguentei. Ah, eu não consegui me controlar. Ora, por que o Senhor nos deu do teu espírito? Antes de
de falar nisso, eu quero ler outro texto em Hebreus, capítulo de número 6. Olha como é poderoso. Como não dá para brincar com a graça. Não dá para ficar brincando com a graça que o Senhor estabeleceu, estendeu, com o favor de Deus para a nossa vida. Olha, Hebreus capítulo 6, versículo de número 4 diz assim, ó, Hebreus 6, 4. É impossível, olha, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então a Bíblia fala de eu experimentar de Deus. Paz, Elias, Deus abençoe você, abraço para a Guaracira. Se eu experimentar o dom de Deus, se eu ser participante do Espírito Santo, se eu provar da palavra de Deus, isso é, se eu me envolver tendo um pleno conhecimento do Cristo, das coisas vindouras, se eu experimentar de tudo isso e cair, o que é esse cair, querido? É simplesmente perder a minha fé, é simplesmente deixar a fé de lado, apostatando dela, ou se entregar ao pecado novamente, à luxúria, aos desejos da carne. É impossível que eu chegue ao arrependimento para a renovação. E olha como nós andamos muito à beira do abismo, conhecendo apenas um Deus de amor. Mas esse não é o único atributo de Deus. Esse não é o único atributo de Deus. Nunca foi o único atributo de Deus. O amor nunca foi. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. O que eu faço quando eu me entrego ao pecado? Estou crucificando novamente para mim o Filho de Deus. Estou retornando, estou voltando atrás. Estou voltando. Olha o perigo em que nós andamos. Olha, muitas vezes como nós brincamos com o pecado. Brincamos com as coisas que são do alto. Ei, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para abrir uma grande porta de salvação no meio da perdição. Estávamos todos perdidos. Não é que Deus vai te enviar para o inferno, nós já estávamos indo. Esse era o nosso caminho, nós já estávamos indo. O que Deus fez no meio dessa perdição, no meio desse pecado? Abre uma grande porta de salvação. E uma vez que eu entro por essa porta e a menosprezo, eu volto ao caminho da perdição novamente. Ou eu nunca fui salvo. Vamos falar aqui depois sobre livre-arbítrio e predestinação. Mas eu quero que você entenda isso na questão de quão perto do abismo você está. O quanto você brinca com o pecado.
O quanto você tenta dar respaldos para o seu pecado e às vezes respaldos bíblicos. Não, é porque a Bíblia, pecado é pecado. E se for voluntário, se for de vontade própria, pisou o sangue da aliança. Está fazendo, agrava o espírito da graça. Pecado é pecado. E o salário dele continua sendo a morte. O amor de Deus não vai te livrar. O amor de Deus não vai nos livrar do julgamento do Senhor. O amor de Deus não vai te livrar do juízo. O que nos livra do juízo é o Cristo que morreu no meu lugar. E uma vez que eu o rejeito o seu sacrifício, rejeito o seu amor, vivendo uma vida dissoluta, uma vida qualquer, uma vida de pecado, logo, já não há salvação para mim. Ai, pastor, Deus manda para o inferno. Manda. Manda. Tem muitas pessoas aí enganadas. Todos os caminhos levam a Deus. Olha, primeiro, esse Deus eu nem aceitaria. Se todos os caminhos levassem a Deus, por que ele mataria seu único filho? Se eu poderia pegar outro? Não existe atalho, existe um caminho, Jesus. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Mas ninguém levou sobre si o meu pecado. Mas ninguém levou sobre si as minhas dores. Mas ninguém pegou para si a condenação. O Cristo pegou para si a condenação, se fez homem, se fez carne. Foi obediente até a morte de cruz. Condenação que era para mim e para você, para que ele pudesse vencer a morte e me dar a vida eterna. Então, a chave da vida eterna é o Cristo. A porta para a vida eterna é o Cristo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Não muda nada para Deus. Ah, mas fora da igreja tem tantas pessoas que têm um caráter tão melhor do que os cristãos. Concordo. Vixe, conheço um monte. Tenho amigos que têm princípios familiares, princípios contigo, foram muito bem educados. Mas sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há libertação dos seus pecados. Como é que eu faço então? Arrepende-se. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrepende-se dos seus pecados. Entregue-se a Cristo de uma forma verdadeira. Sabe, o nosso problema é que às vezes nós tentamos lutar com as nossas forças para achar, de alguma forma, mérito para que Deus venha nos salvar. Buscamos méritos. Ah, mas eu tenho sido bom. Não muda nada. Ah, mas eu tenho... Não muda nada. A porta continua sendo Cristo. Cristo é a porta. Não as boas obras, não a sua bondade. Nada. Nada disso vai mudar. Tem pessoas que não professam a fé em Cristo, que são melhores do que os cristãos? Sim. E sabe por que eu estou em Cristo? Porque eu sou uma dessas pessoas que sou doente e sem Cristo eu entendo que eu só posso levar minha vida para o buraco. Já tentei uma vez, não vou tentar a segunda. Cristo foi a minha salvação. Ele pegou aquela criatura horrível que eu era e mudou minha vida. Mudou meu caráter, minha personalidade, meu ser. Me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Me deu uma nova vida, perdoou os meus pecados. E é nele que eu quero estar. Mas não é minha bondade de hoje que me leva para o céu, porque eu não sou bom. Quando o jovem rico chegou até Jesus e falou, bom mestre, ele falou, por que me chama bom se há só um que é bom? Apenas um, que é Deus que está no céu. Nós, dentro da nossa natureza, nós somos pecados. Quem nunca mentiu? Mentir é pecado. Quem nunca cobiçou? Cobiçou é pecado. Cobiçar é pecado. Quem nunca teve inveja? Ter inveja é pecado. Ah, mas é só uma invejinha. Não interessa. É pecado. E o salário dele
É a morte. Então a nossa corrupção, ela estava nos levando para o buraco. Jesus veio e colocou uma ponte nesse buraco, nos religou a Deus novamente. Agora, se eu menosprezo o sangue da aliança que foi derramado por mim, se eu menosprezo o preço que foi pago, então agora eu estou ao meu bel prazer. E homem nenhum é capaz de salvar-se sozinho. Homem nenhum é capaz de sair só. Ah, pastor, eu não creio em céu, não creio em inferno, morreu, acabou. Bom, essa dúvida eu não quero levar para o meu sepultamento, de forma alguma. Eu prefiro acreditar naquele que me livrou, naquele que me salvou, naquele que me deu uma nova oportunidade, do que ir em dúvida para a sepultura. Não dá. Não dá. Cristo é a única saída e nós, como cristãos, estamos andando de qualquer jeito. Sabe o maior problema da humanidade? Porque nós temos tantas religiões. E a palavra religião significa religare, quer dizer religar-se a Deus. E muitas vezes as religiões são apenas normas e regras para que o homem a cumpra, para poder se aproximar de Deus. Nenhuma norma, nenhuma regra que eu seguir vai fazer com que eu me aproxime de Deus. Só há um, Cristo. Ele nos ligou ao Pai novamente. Ele nos ligou ao Pai. E quando eu aceito Cristo, eu aceito a nova vida que Ele me estende. E essa nova vida que Ele me estende é uma vida em santidade. Isso é lutar contra a minha natureza, lutar contra o pecado, porque a minha natureza é corruptível, mas Cristo ressuscitou em mim, ou revivificou em mim o meu espírito, e hoje eu consigo lutar, militar contra a carne. Nós costumamos falar muito, a carne milita contra o espírito, mas o espírito também milita contra a carne. E se eu der ouvir ao espírito, então eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Acontece que nós andamos muito à beira do abismo com o Deus do paz e amor. Não, o Pai me ama, eu ouço os louvores, eu choro. Não muda nada. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Cristo. Ah, eu vou todo domingo, pastor, sou dizimista, sou ofertante, sou uma pessoa boa. Não muda nada. Não muda nada, não existe nenhuma regra que faça você ir para o céu. Graça foi estendida a você. A graça, ela não é de graça, porém é um favor que Deus estende a nós para que possamos ter uma nova oportunidade, uma nova vida agora em Cristo. E o que eu preciso pagar? Eu preciso entregar a minha velha vida. Eu preciso abandonar a minha velha vida. Isso é, me arrepender daquele velho homem. Daquele homem que mentia, que pecava. Talvez eram coisas da sua mentalidade mínimas, mas estava te levando para o buraco. Eu preciso do Cristo. E eu alcanço o Cristo através do arrependimento. É impossível que eu experimente das coisas gloriosas do céu, da sua palavra, ser participante do Espírito Santo. Ah, irmão, conhecer o Cristo e cair. É impossível que eu volte a arrependimento. E o que é que me faz? O que é que me faz me manter em Deus e viver longe, ou pelo menos buscar estar longe do meu pecado? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto
Não são os frutos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então eu preciso andar no Espírito. E o fruto, então é um fruto cheio ou composto de amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é o fruto composto com todos esses sentimentos. Contudo, pastor, eu preciso buscar mais domínio próprio. Não, você precisa buscar mais o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver na sua própria. Eu não consigo ter alegria. Precisa buscar mais do Espírito Santo. Porque o fruto é um só. Se ele está em você, ele vai trazer a você todos esses sentimentos. Amor, paz, alegria, longo ânimo, benignidade, bondade, temperança, mansidão. Você vai conseguir exercer esse domínio sobre a sua vida. Você vai conseguir exercer tudo isso sobre a tua vida, lindo. Então, se me faltam essas coisas, é sinal que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso viver no Espírito. No Espírito. Que Paulo escreve aos Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque não adianta você estar aí na sua casa bonitinho, lindo. Tá tudo bem aqui em casa, tô vivendo aqui, eu oro, eu busco a Deus, pastor, olha, eu falo em línguas estranhas, eu profetizo. Glória a Deus. Gosto dos dons, amo os dons, busco os dons, mas os dons não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Ter dom espiritual não significa que você é cheio do Espírito Santo. Como é que você identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando ela carrega o fruto do Espírito. Então não adianta nada profetizar, irmão, e não ter domínio próprio. Não adianta profetizar e não ter alegria. Profetizar e não ter paz. Profetizar e não ter amor. Não adianta nada. O camarada profetiza e ia lá todo tribuloso, todo atribulado. Dom nunca quis dizer ser cheio. Porque dom significa presente, e é presente de Deus para nós. E ele pode se manifestar, principalmente à medida que você o usa debaixo da sua confiabilidade. Então Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar é mostrar o fruto do Espírito. Viver é algo pessoal, mas andar é algo que você demonstra. Então eu preciso demonstrar que o Espírito Santo está em mim. Crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Pastor, será que Deus vai ter misericórdia de mim? Sim, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Mas a salvação, não. Todos os dias, e enquanto houver vida e esperança, há uma oportunidade de arrependimento. Essa é a misericórdia de Deus. Ele estender a você, enquanto o período da graça sobre nós, ele estender para você, todos os dias, a oportunidade de se arrepender e ter uma vida em Cristo.
Quer misericórdia maior do que essa? Quer misericórdia maior do que essa, querido, de a qualquer momento aí na sua casa, agora, se você dobrar o seu joelho e se arrepender dos seus pecados e pedir para que Cristo entre na sua vida, agora ele vai entrar na sua vida. Ele não vai te cobrar, ele não vai pedir nenhum rito, ele não vai pedir nenhum ritual, ele só vai falar: se arrependa-se das coisas velhas e deixe eu governar a tua vida agora. Pronto. Ele entrará em você e lhe dará uma nova vida. Pastor, eu estou na igreja há muitos anos, mas eu estou em pecado. A misericórdia de Deus se estende a você. Vai lá e se arrependa. Agora, dependendo do nível de intimidade, do nível de graça que lhe foi estendido, e você apostatar da fé, você recuar, você voltar atrás, pisando o sangue da nova aliança, é impossível que você chegue ao arrependimento. É o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 6. Então, quão perto do abismo você está? Talvez apenas confiando no Deus de amor, mas esquecendo do Deus de justiça. E o versículo 31 do capítulo 10 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Oh, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus açoita e repreende todo aquele... Você acha que não terá correção sobre a tua vida? Uma geração que não aguenta nem a correção dos seus pais. Uma geração que não aguenta uma bronca maior, que não aguenta a frustração do não consegue enxergar um Deus que repreende, que corrige, e um Deus que vai se irar, um Deus que vai se vingar contra os seus pecados. Uma geração cujo foi cuidada, querido, sem repreensão, não consegue ver um Deus, o tamanho de amor de um Deus que repreende. Não consegue ver. Não consegue enxergar que o Senhor, Ele irá retribuir a nós. E todas as vezes que você faz um agravo, será retribuído, o Senhor retribuirá. A Ele pertence a vingança. Então você não consegue ouvir um sermão desse ou entender um sermão desse quando você é aquela geração que não aprendeu a ouvir um não na sua vida, que não aprendeu a se frustrar, que não aprendeu a ouvir a figura de um pai dizendo fique quieto, e não conseguiu se calar, porque achou que tinha direitos, que não olha a figura de autoridade de um pai, a figura de autoridade de uma mãe, que não consegue ver autoridade em pessoas que foram colocadas em lugares para exercer autoridade e acha que deve ter o direito, querido, de se manifestar ou de se expor. Uma geração fraca não consegue ver um Deus forte e poderoso. E é por isso que andamos à beira do abismo, mas há uma palavra hoje para você: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, é chegado o tempo dos filhos reais e verdadeiros se manifestarem, é chegado o tempo dos príncipes se manifestarem, queridos, e não dos rebeldes, e não daqueles que não conseguem entender que toda atitude vai gerar, querido, uma resposta. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E a Bíblia fala no mesmo livro de Gálatas que se você semear no Espírito, você receberá a vida. Se você semear na carne, você receberá corrupção. Quão perto desse abismo você está, meu irmão? Pastor, eu tenho um pecado, mas eu não consigo me livrar dele, eu peco, quando eu vejo já peco, quando eu vejo já peco, eu não consigo, mas todas as vezes eu choro. Não pare de chorar, não pare de se arrepender, não tente usar das suas próprias forças para se libertar daquilo que só Cristo pode libertar.
Não tente ter méritos. Apenas convide o Espírito Santo para a área mais fraca da tua vida. E comece a buscar a santidade. Comece a fortalecer essa área. E o Cristo te libertará. A nossa confiança tem que ser no Cristo que liberta. Não nas ações que trazem libertação, mas no Cristo que já nos libertou. Não, eu vou dar meu dízimo que eu vou ser liberto, eu vou passar por isso que eu vou ser liberto, eu vou receber aquilo que eu vou ser liberto. Não, querido, não anulando a imposição de mãos, não anulando, querido, o óleo de unção, não anulando, enfim, as doutrinas bíblicas, tem uns que creem, outros que não anulando elas, mas eu preciso entender que Cristo é suficiente para mim. Crer nele é suficiente para mim. E você precisa crer nesse Cristo nesses últimos dias. Você precisa começar a dar nome para os seus pecados. E não dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me perdoe porque eu fui um mentiroso. Traga peso para a sua oração e para o teu coração. A sua mente está te sabotando. Todas as vezes que você dobra o seu joelho e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, é como se você tivesse largado todos os pecados da mão do Senhor. E quando você larga todos os pecados da mão do Senhor, pronto, estou perdoado. Não sabote a tua vida. Dobre os teus joelhos e fala: Senhor, me perdoe porque hoje eu menti. Me perdoe porque hoje eu cobicei. Hoje eu fui mentiroso. Hoje eu pratiquei tal pecado. Dá nome aos seus pecados diante do Senhor. E se arrependa deles. Dá nome aos seus pecados. Senhor, eu fui um mentiroso hoje eu menti. Olha o peso que isso traz do que aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Faz uma autoanálise da tua vida. Faz uma autoanálise da tua vida. Porque se eu pecar voluntariamente, querido, a graça já não está mais sobre mim. Mas uma certa expectação horrível de fogo, de ardor de inferno cairá sobre mim. Uma condenação virá sobre mim. Então eu preciso conhecer-me, entender-me, as minhas fraquezas, compreender quem eu sou. Meus lindos, é tempo de nos arrependermos. É tempo de andarmos em santidade. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito, lindo. Se encha da presença dEle. Glória a Deus. Se encha da presença do Senhor. Dê valor a essa graça poderosa, incompreensível, deste amor indescritível. Dê valor a Ele hoje, porque Cristo está às portas. Volte para o Senhor, o teu Deus, arrependa-te, volte com o coração contrito, com o espírito quebrantado. Esse Deus não desprezará. Saia da beira do abismo e seguro. Pare de andar perto de penhascos na sua vida. Pare de andar perto de lugares que podem lhe trazer perdição, amado. Como nós precisamos nesses dias dar ouvidos ao Espírito Santo. Como nós precisamos nesses dias nos arrepender dos nossos pecados. Dobre seu joelho e ore. Peça para o Espírito Santo lhe revelar tudo aquilo que você tem feito e que tem trazido agravo ao seu relacionamento com Deus. Busque o Senhor. Busque de todo o teu coração. Busque enquanto você pode achá-lo. Busque enquanto as portas da graça, a porta da graça está aberta para você. Busque. Se revele a Deus. Revele o teu coração a Deus.
Joel 2,3 diz: rasgai o vosso coração e não a vossa vestes. E é o que nós precisamos nesses dias. Rasgar o nosso coração perante o Senhor, o nosso Deus. Amém, lindo? Guarde essa palavra no teu coração. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com as coisas mais sérias da sua vida. Não forme um Deus que não existe. O nosso Deus tem todos os atributos, inclusive juízo e justiça. Ele age de todas as formas, com a verdade, assim também com a bondade. Então, meu amado, aqui nessa noite, eu lhe convido ao arrependimento nesses dias. Eu lhe convido a arrepender-se. Vamos orar? Deixa eu te trazer para bem pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Aqui nessa noite. Tá tudo zoado aqui meu celular. Glória a Deus. Que você abra o teu coração. Se você está ouvindo essa mensagem e está longe do Senhor, eu quero convidar você aonde você estiver, volte a entregar sua vida para Cristo. São dias maus. E Ele está voltando para uma igreja pura, para uma igreja sem mácula, para uma igreja que o adora, zelosa de boas obras. Volte para Cristo. Ore para que Ele venha governar a tua vida novamente. Deixa eu sair daqui porque essa luz está atrapalhando um pouquinho aqui a mim. Volte para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, da vida que você tem levado diante do Senhor. Você que tem se enrolado no meio do pecado, que você possa pedir para que o Espírito da graça, para que o Espírito Santo venha lhe ajudar nesses dias a se livrar de todo o embaraço do pecado na tua vida. Ore comigo aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesse momento em que ouvimos a tua palavra, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que, pelo teu poder, o Senhor venha, ó Pai, nos alcançar neste dia. Com o teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar de todo embaraço do pecado, que o Senhor venha nos libertar, meu Deus, de todo grilhão, de toda corrente que nos prende, ó Deus, neste pecado, Senhor. Eu quero orar, meu Pai, para que o Senhor alcance os teus filhos, aqueles, ó Pai, que vão ouvir a tua mensagem, e que essa mensagem vai gerar um arrependimento em seu coração. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos de uma forma poderosa, trazendo salvação, trazendo libertação para os teus filhos, meu Pai. Eu oro para que a tua bênção os alcance e que a tua graça, essa porta maravilhosa da graça, se estende aos teus filhos, que eles possam se reconciliar contigo e que o Senhor possa os reconciliar com o Pai. Eu oro, Senhor, para que eles sejam tocados pelo teu Espírito e sejam abençoados neste dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, lindos. Eu vos amo em Cristo Jesus, tá bom? Conte conosco nessa caminhada, tá certo? Não abandone o Cristo por causa das suas dificuldades. Nós estamos aqui para lhe ajudar a entender mais desse Deus poderoso, desse Deus libertador. Nós estamos aqui para lhe trazer luz aos lugares de trevas da sua vida. Um dia éramos cativos, presos em tantos pecados, e hoje Ele nos libertou, nos livrou de toda a algema, de toda a cadeia, de todo o mal na nossa vida. Da mesma forma Ele pode fazer com você. Não brinque com a graça do Senhor. Nesse domingo lindo nós temos a nossa Santa Ceia, vai ser online de novo, tá bom? Até que a gente possa aí se juntar na igreja novamente.
Então você, querido, nesse domingo às 18 horas, prepare o teu pão, prepare o teu cálice e nós teremos a nossa Santa Ceia online, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais. Fui.